Graças a Deus. Gostaram do paz do Senhor? Amém. Aproveitando vocês estão em pé, eu quero. Obrigado. É Deus, poderoso Marcos. Aleluia. Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ler aqui somente o versículo aqui no capítulo 9 de Marcos. Depois vocês podem sentar e, se possível, fique com a Bíblia aberta. Eu quero aqui Jesus, aleluia. trazer aqui uma mensagem expositiva aqui para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Marcos, capítulo de número 9, verso 14 a seguir. Marcos, capítulo 9, verso 14 a seguir. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles ou discutiam. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Somente até aqui, pode sentar com a Bíblia aberta. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus abençoe o pastor Samuel, pastor Manuel, nossos companheiros. Nós estou vendo aqui, né, alguns irmãos lá de São Miguel. Né, que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Nós estamos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 9. E aqui o que acontece? Jesus, após ele descer do monte da transfiguração, ele vai deparar com essa cena aqui, onde os seus discípulos estavam discutindo ali com alguns escribas e fariseus, e no meio dessa discussão, desses problemas, havia um homem que tinha levado o seu filho ali, que tinha um espírito maligno que estava sobre a vida desse menino, e esse espírito maligno veio para matar, para acabar com a vida desse menino. Esse pai, ao levar, os discípulos ali nada podem fazer para expulsar o mal da vida desse adolescente. Aí Jesus, ao chegar lá, pergunta a respeito daquela discussão, né? Foi aí que esse pai corre para Jesus, conta o seu problema para Jesus, que levou para os discípulos não puderam fazer nada. Jesus ali, então, ele vai repreender aquele espírito imundo, naquele demônio da vida daquela criança, e no final o milagre aconteceu. E quando nós olhamos para essa história aqui, nós vamos aprender aqui algumas lições que são de suma importância para a nossa vida. E a primeira lição que nós podemos extrair desse texto aqui está no capítulo 9, onde nós lemos, e no verso 15. Quando você olha para o verso 15, você já vai ver que ele, no meio daquela discussão ali, diz que correndo para Jesus. Você vai ver escrito no verso 15, correndo para Jesus. E a primeira lição que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos perder tempo. Né? Jesus, ele está vindo buscar a sua igreja. Jesus está de coração aberto para todos aqueles que entregar a sua vida para Ele. Então, correndo para nós não podemos perder tempo. Correndo para Jesus. E todos nós devemos entender que é o momento, não é tempo de ficar parado, é correr para Jesus. Quando Jesus se apresenta ali, diz que então aquele pai larga aquela confusão e vai correr para Jesus. E é o que nós precisamos fazer, correr para Jesus. Jesus tem pressa.
E todos os seres humanos precisam entender, precisamos não ir devagarzinho até Jesus, mas é correndo para Jesus. Nós não podemos perder mais tempo. Então nós precisamos, primeira lição, correndo para Jesus. Só que antes você vai ver, no verso 14, fala que quando Jesus se aproximou, havia ali escribas, os discípulos estavam ali. No verso 15 diz que logo toda a multidão, ao ver Jesus, a multidão correu para ele. Então a multidão, no meio daquela discussão ali entre escribas e fariseus, quando eles veem que é Jesus que está se apresentando, eles vão largar toda aquela bagunça, toda aquela confusão e vão fazer o quê? Correram para Jesus. Jesus se apresentou, deixou tudo para trás. Havia escribas, havia discípulos discutindo, mas quando Jesus se apresenta, deixa toda a discussão para trás, toda a contenda, e vão correndo para Jesus. Jesus chegou. E nós não podemos perder tempo, glória. Vamos correr para Jesus, deixar tudo para trás. E eles no verso 14, aqui é uma discussão, aqui é uma contenda. Mas Jesus no verso 15 se apresenta, deixa tudo para trás, entendendo o que, missionária Adriana? Deixa tudo para trás. Jesus chegou, vamos correr para Jesus. Jesus chegou, vamos correr para Ele. Deixar toda a confusão, toda a discussão para trás. Jesus chegou, eu vou correr até onde Ele está. Correndo para Jesus. Deixar tudo para trás, às vezes. Porque Jesus não chamou ninguém, Ele não obrigou. Deixa a discussão, deixa essa contenda aí e corram para mim. Não, foi a multidão que deixou os discípulos, deixou ali os escribas, fariseus discutindo e correram para Jesus. Precisamos, às vezes, deixar para trás tantas coisas na nossa vida e corrermos para Jesus. Agora, quando nós olhamos para o verso de número 16, Jesus perguntou para os escribas: o que vocês estão discutindo com eles? Ou seja, que discussão é essa? Que discussão é essa? Vocês são meu povo, discípulos, com fariseus. E a primeira pergunta de Jesus é: que discussão é essa? O que vocês estão discutindo? E às vezes nós perdemos tempo com coisas tão banais da nossa vida, discutindo aquilo que não é para discutir, falando assuntos que não é para falar. Aí Jesus fala para mim, para você e para essa geração também: que discussão é essa? O que vocês estão discutindo? Foi a pergunta de Jesus para os seus discípulos e para os escribas e fariseus. Tanta coisa tem para vocês falar do reino dos céus. Estão discutindo tantas coisas irrelevantes que não acrescenta, não agrega. Que discussão é essa? Agora, vamos lá. Quando nós olhamos para o verso 17, diz: um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito imundo. Um da multidão. Quando Jesus faz essa pergunta, que discussão que é essa? Alguém no meio da multidão se levanta e vai direcionar sua voz para Jesus. Aqui nós entendemos que sempre ele vai se destacar. E no meio dessa multidão, vai levantar a mão para se direcionar ao Senhor. E às vezes o que Jesus ele quer para mudar a história de um ser humano é que alguém se apresente no meio da multidão. A multidão estava ali. Ali havia quem? Os discípulos. Havia ali quem? Os fariseus. Mas alguém se levantou e falou: Jesus, eu estou aqui. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. E Jesus vai parar para ouvir essa pessoa. Sempre alguém vai se destacar no meio da multidão. Ou vai se destacar no lado negativo ou no positivo. Sempre alguém vai se destacar no meio da multidão. Agora, quando nós olhamos para o verso 17,
ainda diz assim, ele fala, trouxe-te o meu filho. Eu trouxe-te o meu filho. O problema era muito grande. Aqui, ninguém na terra poderia ajudar o filho desse homem. Quem sabe ele já recorreu a tantos recursos nessa época aqui. Mas ele entendeu que ninguém na terra tinha poder para ajudar ele. E ele vai falar, eu trouxe-te o meu filho. Ele levou para Jesus o problema. Levou para Jesus o seu filho. E há problemas na nossa vida que ninguém na terra vai poder te ajudar. E é por isso que esse homem fala, olha, eu trouxe ao Senhor meu filho. Ele levou no lugar certo. Ele levou onde era para ele levar. Porque nós temos tantos problemas na nossa vida. E às vezes nós quebramos a cabeça. Levamos a tantos lugares. Pedimos socorro em tantas pessoas. Mas esse homem aqui entendeu. É Jesus que vai me trazer a vitória. Hoje eu cansei, oh glória. Hoje eu vou levar no endereço certo. Hoje eu vou levar ele para Jesus. Leva o teu problema para Jesus. Leve o teu problema para o Senhor. E ele falou, eu trouxe ao Senhor. Jesus, quem sabe pensou, você trouxe ao lugar certo, meu filho. Eu estou aqui para te dar vitória. Eu acompanhei tudo que teu filho passou. Vi o inimigo trabalhando para destruir, mas eu não agi. Sabe por quê? Porque você foi buscar recursos onde não era para você buscar. Você pediu ajuda a tantas pessoas, mas hoje eu estou aqui. Você trouxe o teu filho no lugar certo. Hoje eu vou dar vitória, porque você trouxe onde era para você trazer. E esse teu problema é Deus que vai resolver. Você tem que levar ele para Jesus, leva ele para Deus. Aí o pai fala no verso 17: trouxe-te o meu filho. Trouxe o problema aqui, Jesus. E eu não posso resolver. Aqui na terra ninguém pôde ajudar o meu filho. E hoje eu estou trazendo ao Senhor. Está na hora de nós entendermos. Coloca nas mãos de Jesus. Os pães e os peixes na mão do menino não resolviam nada. Mas o menino apresentou, Jesus pegou nas mãos os pães e os peixes. E aquilo que não daria para nada, na mão de Jesus deu para sustentar todo mundo. Na tua mão não vai dar, mas na mão de Jesus a vitória chega. Se esse pai tivesse segurado esse menino dentro da casa, o menino iria morrer. Mas ele apresentou para Jesus. Jesus ainda é a cura, oh glória. É Jesus que está na nossa vitória. Vamos lá. Olha para o verso 18. Quando você olha para o verso 18, no verso 18, você vai ver lá no finalzinho que os discípulos não puderam expulsar. Você vai ver no verso 18 que esse pai traz para os discípulos, e esse pai vai falar: os discípulos não puderam me ajudar, não puderam expulsar. E haverá momentos na minha e na sua vida que ninguém aqui na terra vai poder te auxiliar, vai poder te ajudar. Às vezes o teu pai, a tua mãe, esposa, irmãos não vão poder te ajudar. E aqui esse pai fala: eu trouxe aqui para os discípulos, mas eles não puderam me ajudar. O problema continua. Esse problema aqui era para Deus. Esse problema aqui não era para discípulos, não era para ninguém humano. Esse problema aqui era para Deus colocar as mãos. E há problemas na minha e na tua vida que ninguém aqui na terra vai poder fazer nada para nos ajudar. Esse problema aí você já entendeu. Discípulo não pode fazer nada, pessoas não podem fazer nada, somente as mãos do Deus Todo-Poderoso que pode te ajudar. Foi o que esse pai disse: eu trouxe aqui para os discípulos, mas eles não puderam me ajudar.
Quantas vezes nós esperamos auxílio em pessoas? Às vezes nós nos frustramos, decepcionamos com pessoas, mas às vezes é permissão de Deus, para você entender que esse problema que você está enfrentando não é um problema para a pessoa se ajudar, mas é para Jesus. Glória! É para Jesus. Ninguém pôde me ajudar, Jesus. Deus poderoso e santo. O negócio era para Deus. Às vezes nós nos frustramos com pessoas. Esse pai, na realidade, ele não está frustrado com os discípulos. Ele apenas está contando para Jesus que ninguém pode ajudar ele. E às vezes nós nos frustramos, né? Ah, não me ajudou, me decepcionou. Eu ajudei tanto, mas agora cadê a pessoa? É porque esse problema aí não é para pessoas. Esse problema aí é para Deus. Meu Deus, aleluia. Fui buscar ajuda e ele não me ajudou, ela não me ajudou. É porque você não entendeu ainda que não é a pessoa que vai te ajudar. Que Deus quer que você entenda que os recursos não estão na terra, mas estão no céu. aleluia, Deus, glória a Jesus. Pois bem, Santo de vamos lá. Israel, aleluia. Mas vamos pular um pouquinho, porque não vai dar tempo aqui de meditar mais nesses versículos agora, mas eu quero ler com você o verso 19. Quando você olha para o verso 19, Jesus vai responder assim: ó geração incrédula, ó geração incrédula, meu Deus, tem misericórdia. até quando estarei convosco? E olha o que ele vai falar agora: até quando vos sofrereis ainda? Até aqui. Até quando Meu Deus. sofrereis ainda? Até quando Deus. sofrerá ainda? Olha a pergunta de Jesus. Meu Pai. Até quando sofrerá ainda? Jesus está jogando que a responsabilidade para a pessoa. Porque se trazer para mim aqui tem cura. Se apresentar nas minhas mãos eu entro com providência. Por isso, até quando sofrereis ainda? Quantas pessoas sofrendo nesse mundo? Algumas dizem: Jesus, parece que eu nasci somente para sofrer. Mas a pessoa não dá um passo para Jesus, não entrega para Jesus. Aí Jesus fala: até quando, meu filho, você vai sofrer ainda? Traz para mim que eu resolvo. Entra na oração de Jesus que eu vou entrar com providência. Jesus sabe o teu sofrimento, o sofrimento de todas as pessoas. Mas Jesus, Ele está vendo o sofrimento de todas as pessoas. Mas isso não basta. Jesus está falando: até quando vai sofrer ainda? Ah, aguenta mais um pouco? Então vai sofrendo aí. Até quando? E às vezes Jesus faz essa pergunta para mim e para cada um de nós. Até quando vai sofrer ainda, rapaz? Até quando, mulher, vai sofrer ainda? Não entendeu que a vitória está nas minhas mãos? Não entendeu que esse problema só eu posso resolver? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Aí quando você olha ainda para o verso 19 ainda, Jesus faz a pergunta: até quando sofrereis ainda? Meu Deus. E depois ele fala nesse mesmo versículo que: traz para mim. Traz para mim. Traz para mim que eu resolvo. Porque não adianta ficar sofrendo dentro de casa. Não adianta ficar choramingando aí não. Até quando você vai sofrer ainda? Traz para mim. Aleluia, Deus. Traz para mim. Esta é a palavra do Senhor. Traz para mim que eu resolvo. Traz para mim que eu entro com providência. Porque esse pai estava sofrendo lá dentro da casa dele com esse menino. Ninguém poderia ajudar. Aí Jesus, ele faz esse questionamento: até quando vai sofrer ainda? Chega, Jesus. Não quero mais sofrimento não. Hoje eu quero vitória. Quer vitória? É, mas não é de qualquer jeito. Quer vitória, mas não é do teu jeito.
traz para mim. Glória a Deus. Qual que é o teu problema? Aleluia. Qual que é a tua dificuldade? Jesus fala, traz para mim que eu resolvo. Coloca nas minhas mãos que eu vou entrar com providência. Aleluia. Traz para mim. E Jesus fala para cada um de nós nessa noite, traz para mim. Deus. Jesus, estou com um problemão. Jesus, traz para mim. Jesus, o problema é lá na minha casa, traz para mim. Jesus, a enfermidade, traz para mim. Jesus, a enfermidade, traz para mim. Coloca nas minhas mãos que eu resolvo. Jesus é o meu esposo, é o meu filho, traz para mim, diz o Senhor. Oh glória. Traz para mim, traz para o Senhor. Deus, olha, eu não sei mais o que eu faço, mas traz para mim. Mas eu não posso trazer pessoalmente ao Senhor. Coloca em minhas mãos que eu entro com providência. Traz para mim. Deus de poder e glória. Traz para mim. Aleluia. Tu és tremendo e santo, Deus. Quantos sofrimentos, não é, gente? É, E é Jesus. por isso que Jesus fala, até quando vai sofrer ainda? Traz para mim. Eu resolvo. Traz para mim. Agora, verso 21. Jesus vai fazer a pergunta. Há quanto tempo que isso está acontecendo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Olha a pergunta de Jesus. Faz quanto tempo? Há quanto tempo isso está acontecendo? Ele faz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que isso está acontecendo? Quantas dificuldades nós temos, não é? Aleluia. E Jesus sabe todo o tempo, mas mesmo assim ele sabendo, um dos seus atributos é onisciência. Ele está ciente de tudo, ele sabia exatamente há quanto tempo esse menino estava sofrendo. Mas ele pergunta, há quanto tempo está acontecendo isso? Eu quero ouvir da tua boca. Faz quanto tempo você está passando por essa luta? Ele sabia, lá em João capítulo 6, fazia 38 anos. Ele sabia de tudo. Ele sabe de tudo. Quanto tempo que está acontecendo isso? Jesus já faz 1 ano. Jesus faz 1 mês. Jesus faz 10 anos. Conta para Jesus onde há a tua dor. É, Jesus. Deus é Pai. Santo é o teu nome, Jesus. E às vezes Ele quer nos ouvir. Deus sabe de tudo, sabe. Mas Ele quer ouvir desse Pai. Fala, Pai. Quanto tempo está acontecendo isso com você? Quanto tempo você está sofrendo? E até quando você vai sofrer? Faz quanto tempo? Vamos lá, gente. Meu Deus. O Pai vai responder. Meu Deus. E o Pai responde assim no verso 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que acontece isso? No verso 21, o pai respondeu o quê? Desde a sua infância. Jesus. Fazia tempo, gente. Louvado